Bem-vindo a todos ao curso de formação de teleconsultores e telereguladores de telesaúde para atenção primária à saúde. Meu nome é Manassés Araújo, sou médico de família, teleconsultor do Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Vemos agora na tela um exemplo de resposta direta e complemento a uma solicitação de um agente comunitário de saúde. Ele questiona se a infecção urinária é comum quando a pessoa já está entrando na menopausa. O interesse deste solicitante deve ser contemplado já no primeiro parágrafo. Como observamos aqui na resposta, foi dito sim. A menopausa aumenta o risco de infecção urinária. E conceitos adicionais já foram acrescentados aqui para que não haja confusão entre o que seria a menopausa. Então foi abordado que o climatério ou síndrome climatérica é o nome dado ao conjunto de sintomas que podem ocorrer na mulher que está na perimenopausa, que é o período que se inicia alguns meses, anos antes da menopausa e se prolonga por alguns meses, anos depois. Já a menopausa, que ele refere na solicitação, é apenas o nome dado à última menstruação da vida da mulher, representando o fim dos ciclos menstruais. E ela só é confirmada de modo retrospectivo quando a mulher fica 12 meses sem amenorreia. E por se tratar de um agente comunitário de saúde, foi preciso dizer que a amenorreia é sem menstruação. No complemento, são indicados dados epidemiológicos, em que no Brasil a menopausa ocorre em média por volta de 50 anos, e falado sobre os principais sintomas da perimenopausa. Provavelmente é esse período que o agente comunitário de saúde queria saber mais informações. E durante o decorrer dessa complementação é falado que entre os sintomas urinários podem ocorrer infecções urinárias mais frequentes, assim como pode aumentar a necessidade de urinar mais vezes por dia. Que a duração desses sintomas é variável, cessando em média 2 a 5 anos após seu início, embora possa durar mais para algumas mulheres. O próximo campo a ser respondido é o de atributos. E nos atributos a gente vê que precisa, dentro da resposta, exemplificar de forma concreta atividades do contexto do solicitante, explorando os atributos da atenção primária à saúde, que já foi abordado em módulos anteriores. Entre os atributos essenciais, nós temos acesso, longitudinalidade, integralidade do cuidado, coordenação do cuidado e, entre os atributos derivados, a orientação familiar, orientação comunitária, competência cultural. Nesse ponto, nós também podemos falar sobre prevenção de doenças e promoção da saúde. Exemplos aqui de atributos na PS na prática. Um exemplo de acesso para um caso de uma solicitante que possa questionar sobre um processo de trabalho como a montagem de cronograma ou agenda na unidade. Um exemplo de atributo para esse questionamento seria que a Política Nacional da Atenção Básica orienta não organizar a agenda dos profissionais da equipe de estratégia da saúde da família por grupo de doenças, programas ou faixa etária. Um outro exemplo sobre a longitudinalidade, que é também um atributo essencial da APS, é que a qualidade da assistência em saúde deve ser alinhada à qualidade e coerência dos registros de saúde. A longitudinalidade, ela prega o cuidado ao longo do tempo. Independente da mudança de profissional daquela equipe, um registro bem feito em prontuário, de físico em papel ou eletrônico, permite que os novos profissionais consigam entender a história daquele paciente, a evolução que ele teve na busca pelo serviço de saúde. O tópico seguinte a ser preenchido é o campo de educação continuada ou educação permanente. Nele, o teleconsultor deve instigar o solicitante à busca de mais informações, de forma implícita ou explícita. O solicitante ele deve buscar de forma autônoma ou por meio de novas perguntas ao núcleo de telesaúde ao qual ele está vinculado. Aqui nós vemos um exemplo da forma em que o solicitante foi instigado de forma explícita a buscar novamente os serviços do núcleo de telesaúde.
No exemplo, diz: deseja saber sobre medidas de controle ambiental para o tratamento de conjuntivite alérgica? Ou esclarecer outras dúvidas para procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho na atenção primária à saúde? Pergunte ao Telesaúde. As referências utilizadas devem ser todas informadas e, preferencialmente, a busca deve ser realizada como informado anteriormente naquele critério de hierarquia, o banco de perguntas do Telesaúde, com as SOFs, as segundas opiniões formativas, as referências básicas, referências complementares e só então a busca de referências alternativas. O padrão é da escolha de cada núcleo de Telesaúde, se na elaboração da referência vai ser utilizado Vancouver ou ABNT, por exemplo. O grau de evidência ele deve ser sempre que possível informado, porque nós precisamos colocar nas respostas, principalmente aquelas que fazem recomendações ou condutas de manejo clínico de pacientes ou orientações de prevenção, a força ou o grau dessa recomendação ou o nível de qualidade da evidência. No exemplo, nós vemos uma solicitação sobre intervenções para cessação de tabagismo. No sumário de evidências, é dito que intervenção breve e uso de bupropiona é 1A, a distribuição de panfletos e manuais 1B e a farmacoterapia prolongada 2C. No caso de exemplo, para manejo da insônia na APS, nós temos que a atividade física regular, terapia cognitivo-comportamental e terapia de relaxamento são tratamentos não farmacológicos efetivos no manejo da insônia e o grau de evidência é A. A segunda opinião formativa, ela está dentro do banco de perguntas do programa Telesaúde Brasil Redes, no site aps.bvs.br. É uma busca inicial que deve ser feita neste site para saber se existe já alguma segunda opinião formativa, já existe alguma pergunta que foi publicada no site. O teleconsultor ele indica as suas respostas ao núcleo do Telesaúde, desde que elas tenham relevância e pertinência para a atenção primária à saúde. E podem ser publicados esses assuntos relativos ao SUS na plataforma da BVS, desde que aquela resposta ela tenha algum grau de relevância ou que possa também ser uma dúvida comum para outros trabalhadores de saúde, a custas de ampliar a capacidade resolutiva daquele caso ou de casos semelhantes. Nós vemos aqui na tela um print da página da BVS APS, onde visualizamos uma segunda opinião formativa sobre como deve ser o manejo da insônia na APS. Essa pergunta foi solicitada por um técnico de enfermagem e está disponível na Biblioteca Virtual Saúde, segunda opinião formativa. Para mais informações e aprofundar sobre o assunto, você pode acessar a plataforma Moodle agora e baixar o conteúdo teórico disponível sobre essa aula. Agora, nós passaremos para a parte prática, a visualização da plataforma aberta e todos os seus campos, e como realizar pesquisa por dentro da própria plataforma.